Bom dia, tudo bem? Bom dia, graças e paz. Estamos de novo aqui para mais uma live matutina. Aguardar aqui o Jacó entrar para a gente trocar uma ideia. Acho que ele já deve estar chegando aí. Ó, minha mãe chegou mais cedo hoje. Não sei se é minha mãe ou se é meu pai. Bom dia aí. Deixa eu abrir aqui meu devocional do Keller. Devocional do Catecismo Nova Cidade do Tim Keller. Ele fez essa compilação para poder trazer alguns estudos aí. Hoje é a pergunta de número 25. Pergunta de número 25. A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Ah, é a mãe. E aí, mãe, beleza? Dormiu bem? Não consigo dar a cena aqui. Ele vai latir. Ele vai latir. Hoje vai ter um pouquinho de som de cachorro latindo aí. Vou mandar aqui pro Jacó. Enquanto o pessoal tá entrando, vamos orar então. Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento de oração, mais um momento de estudo da Tua Palavra, mais um momento a qual nós temos para falar acerca do Teu reino. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo dom da vida. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor continue fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em todos os aspectos, ó Deus. Que o Senhor faça isso na nossa vida física, emocional, espiritual. Vai tocando, Senhor, na vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida também, a Rosa, a Giovana, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre a vida dessa igreja. Paizinho, obrigado por tudo que o Senhor é, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, por mais uma manhã de estudo. Fale aos nossos corações poderosamente. É o que nós pedimos. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Elida. Bom dia, Jacó. Falar aqui com. Jacó, até te mandei aí, cara. Não sei se chegou pedidos para participar. Não, não chegou ainda. Aniversário do Matheus, né, Elida? Parabéns pro Matheus. Manda um beijão pra ele. Fala, pastor. Fala aí, Jacó, beleza? Bom dia. Fala aqui. Meu livro sumiu da tela aqui, tô caçando ele. Também tô só com. Agora eu tô só com ele digital, cara. O meu É, impresso. Pode falar, desculpa. não, mas não, é justamente o meu digital. Deu um bug nos meus arquivos aqui. Mas achei. Quer dizer, até Ah, deixou pra mim. o meu foi assim: o irmão veio pedir pra eu comprar pra ele e tal. Eu dei o meu, né? Falei assim: não, pode ficar com o meu aí, tranquilo. Aí eu falei, mas o senhor tem que aparecer nos estudos. Aí no estudo seguinte ele já não apareceu. É, tá vendo? Porque o livro tá em casa, né? Aí não precisa ir lá ler. Eu não precisei. Aí eu fiquei com o digital aqui. Ô, Jacó, hoje é aniversário do Matheus, filho da Hélida, do Davi. Opa! Tem como. Eu tava orando, esqueci, né, de colocá-lo na oração. Uhum. A Hélida me lembrou aqui. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela vida dele. Vamos Você sim. pode orar aí? Bora, a vida do Mateus, né? É, Senhor nosso Deus, mais uma vez diante de Ti, queremos agradecer, ó Deus, pela vida de todos os irmãos aniversariantes também, ó Deus, pela vida obrigado, do Senhor. Mateus. Ó Senhor, que o Senhor
Abençoe, ó Deus, que ele continue crescendo diante da tua presença, dando, ó Deus, aos seus pais sabedoria, ó Deus, para educá-lo, ó Deus, na tua palavra, para ensiná-lo, Senhor, e que, em nome de Jesus, ele carregue, ó Deus, durante toda a sua vida, ó Deus, as marcas de um filho, ó Deus, seus, e aonde quer que ele esteja, ó Deus, que as pessoas o conheçam como um filho de Deus e que bênçãos, ó Deus, a cada dia seja sobre a vida dele e dos seus irmãos. Em nome do teu filho Jesus, mais alguém, ó Deus, que complete, ó Deus, aniversário, ó Deus, nesse dia, que você esteja abençoando e fazendo, ó Deus, crescer na tua presença. Em nome do teu filho Amém. Jesus. Amém. Amém. Pergunta de número 25. A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Eu vou ler o que o apóstolo Paulo responde para a gente, 2 Coríntios, não é 2 Coríntios, não, é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado... Hoje é o cachorrão aqui. Tá uma disputa hoje, que o Banguela também tá... Hoje... Legal. Feriado, Aquele que feriado. não pode falar, que ele vai latir. O cão tá furioso. Coisa do cão, né? Levantando. Quieto. Vai deixar. Aquele que não... Eu não posso ler o texto, cara. Ele não quer deixar eu ler. Vai lá, lê você. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. E tem a resposta também, pastor? Ou o senhor vai, que o senhor já ia emendar do versículo para baixo aí? Não, pode ser a resposta, pode falar, lê aí. Então, a morte de Cristo, né, significa que todos os pecados podem ser perdoados? E a resposta, né, do nosso estudo é sim. Como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade por nossos pecados, Deus graciosamente imputa a nós a justiça de Cristo, como se fosse nossa, e não mais se lembrará de nossos pecados. E aí, Já passou a Bíblia, tá aberta aí? Tá. Tô sem a Bíblia aqui, que eu tô tudo digital hoje. Você consegue abrir ainda aí em 2 Coríntios 5, o verso 22? Consigo, tá aqui, tá na frente. Cadê? 22 ou 21? Ele Desculpa, para no... 21. Ele para no 21, né? Ele para no 21. Mas aí, não continua é esse aonde pro 6. Não, então volta. Então é o 20. Ah, tá. É o 20 e 21. O 20 está aqui. De sorte... eu estou com duas versões, deixa eu ver qual que... Ah, tá a mesma coisa. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É mais para cima? Tá errado o Corinthians, cara. Minha cabeça é doida. É tá. Coríntios 5. 1 Coríntios. Tá. Então vamos lá. 1 Coríntios 5. O corintiano gosta mais de falar isso primeiro, né? Fala 1 Coríntios. 1 Coríntios 5, vai até o 13. Não é, cara. Qual? Aonde que tá? Que versão que é essa?
Aonde que o capítulo 6 ele vai entrar no outro esquema. Aonde Uhum. abundou o pecado, Qual é superabundou a graça de Deus. Uhum. Qual é Não é o o tema do versículo que o senhor está... Que às vezes... Porque o 5 todo ele trata aqui dessa parte de perdão, de pecado, reconciliação, né? O 2 Coríntios 5. cara, como é que pode eu não lembrar o texto? Uhum. Ah, de Aonde manhã, abundou o né? pecado, superabundou a graça de Deus. Rapaz, eu também É deveria 5. saber. Porque depois vai entrar no 6:1, dizendo assim: que diremos, pois, permaneceremos pecando para que a graça de Deus seja maior? Aí ele vai para o 6. Uhum. Como é que Mas é pode? isso aí, 1 Coríntios. É, não está no primeiro, né? Não tá Que também, versão que não. você leu na... Eu li a revista atualizada. Oxi. É, Revista atualizada. que coisa, hein? Então, tô ruim de Bíblia, irmãos. Me perdoem. Não dá nem para Que eu editar depois. tô. Falar, cara, não sabe, né? Dá. Não, 5, 20, 21. E o 21 na versão que você tem, como é que tá? não tá a mesma coisa. Mesma coisa? O 21 é esse. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Os primeiros versículos de 6, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz: no tempo certo eu ouvi no dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo e hoje é o dia da salvação. Amém. Aí vem, né, vivemos para que ninguém tropece, não tem motivo para criticar nosso ministério e tal. E vai falando sobre aquela suportando pacientemente as aflições e tal. Legal. É. O, ou ele tá no final do 6. Tô confundindo tudo. Acho que deve estar no final. O, Final do 6 está dizendo o quê? no final do 6 ele tá citando um trecho do Antigo Testamento, né? Habitarei, andarei no meio deles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Porque Caramba, o 6 é, caramba, não tô achando um texto tão conhecido. é, Que louco, é Coríntios. né? Vamos lá. Você quer o texto do onde abundou Ué, onde, que aí ele onde vai abundou. dizer onde teve muito pecado, a graça superabundou. Ih, rapaz, eu tô com texto na cabeça aqui também que eu. Isso é Coríntios mesmo? É. Não, não é por isso. Romanos, cara. É Romano. Não é burro, né? É verdade, é romano, cara. Ô, bichinho Eu doido. tô, eu Romano. O Cris, eu tô. tô viajando nos textos aqui. Bom dia, Cris. Bom dia. E Bom aí, dia. vamos lá. Livres do pecado pela graça. Aí começa, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, né? Esse é o, E então, aí vai. o 5 vai dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Romanos. É Romano, gente, Romanos. Tem nada a ver com Coríntios. Romanos 5, parte final, aí. Aí Aqui que eu ó, acho que a gente... vai. Eu tô na revista corrigida ainda. Então, aqui, a partir do 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça
Eu estou com a cabeça meio torta aqui, que eu estou com duas Bíblias. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, 20 e 21. O Romanos versículo, 5, 20 e capítulo e 21. versículo estava certo, era só o livro que... Só tem um erro aí do livro. Era um livro Bem, antes. bem, o apóstolo Paulo faz uma declaração clara aos romanos sobre graça e o perdão não merecido, né? Favor não merecido. Quando nós falamos a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados, a resposta é muito simples. Sim, porque aonde houve o pecado, a graça de Deus chegou. E chegou, de certa forma, a ser maior ainda que a iniquidade. Porque aquele que não conheceu o pecado, novamente o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos, assim como falou em 2 Coríntios 5, 21, poderia ter até citado Romanos, acho que os caras quiseram aqui colocar outros textos para fundamentar ainda mais a É, base e a fé cristã. Pode falar. não, acho que eu só estava concordando mesmo. Não, É, porque poderia até usar Romanos. tudo que fala de perdão e graça, né, basicamente se usa o texto de Romanos, né? Usa Sim, o texto de Romanos mas, 5. mas aí tem um detalhe aqui, uma questão teológica, né? Para você definir uma base teológica, você precisa pelo menos de 3 ou 4 versículos que falem acerca da mesma questão. Então, até para Uhum. definir uma questão teológica, que a graça de Deus, ela chega aos pecadores, chega de fato àqueles que cometeram pecado, precisa de outros textos. Talvez seja isso que tenha passado na cabeça daqueles que compilaram esse devocional. Então, o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa no capítulo 2, ou melhor, no 2 Coríntios capítulo 5, 21. A gente acabou falando um pouquinho no capítulo do 1 Coríntios capítulo 5 também, 13, e os assuntos são meio correlatos, eles vão falar no mesmo aspecto sobre graça. Sim. E Romanos é uma base a qual nós conhecemos de fato, né? Porque aí Romanos capítulo 8 vai falar uma questão muito bacana. Você já está com a Bíblia aberta em Romanos? Vou pedir para você ler Romanos 8:1. A gente falou dele lá no culto presencial na quinta-feira e hoje a gente vai falar novamente sobre esse aspecto. Romanos 8:1. 8:1. Tá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Continua? Agora, não pode perder aí, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo Há uma Jesus. pergunta aqui da minha mãe que esse versículo acaba respondendo de uma forma meio capenga, mas acaba respondendo. Mas se pecar contra o Espírito Santo, Jesus vai dizer que o único perdão que não tem é o pecado contra o Espírito Santo. Na minha concepção, esse pecado é exatamente não acreditar no poder de Deus, na pessoa do Cristo, em blasfemar a respeito daquilo que ele faz, ou seja, ser um, um apóstata totalmente da fé cristã. Não há perdão porque o caminho que nos leva ao perdão é Cristo. E uma vez que Cristo não está em nós, não há como ter perdão. Quando eu blasfemo ainda, falo acerca de Cristo com uma forma subversiva, né? Não acredito no poder do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, não acredito na pessoa do Espírito. Então esse pecado não tem perdão, até porque eu não acredito que ele possa existir ou me perdoar. Então, parte mais um pressuposto de eu zombar daquilo que ele faz e não acreditando, e é por isso que não há perdão, porque ele é o caminho que leva o perdão. Pelo menos na minha concepção é essa. Se o Jacó tiver uma diferente, eu vou pedir para ele trocar uma ideia em relação a isso também. Não, esse texto, né, sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele gera muita dúvida, né? Assim, algumas linhas de confissões vão trazer meio que a questão de ignorar ações
carismáticas, né? Assim, as ações do Espírito Santo, outras vão falar sobre a questão de não conseguir desenvolver o fruto do Espírito, outras, mas eu vou mais para essa linha mesmo, de uma vez que eu não me coloco, né, nesse alcance, tipo, eu rejeito a obra, porque se eu rejeito a Cristo, eu estou rejeitando a obra do Espírito. Né? Então, o perdão não é porque Deus está assim, falou mal do Espírito, eu vou te castigar, né? A gente vira e mexe e volta para essa visão meio que da criança com medo do castigo. Mas é que se eu rejeito a obra de Cristo, eu rejeito automaticamente, eu tô rejeitando a obra do Espírito. Né? Ou seja, a obra do Espírito não está sendo trabalhada em mim, no meu coração. Então, não é que existe um castigo para essa rejeição, mas a própria rejeição já é sinal de que eu já estou condenado. Né? Que eu não fui resgatado, não fui tocado pelo Espírito Santo. Eu posso ter sido convencido de uma doutrina cristã, mas não ser atingido pelo Evangelho. A ponto de não ter a minha vida transformada, que eu acho que é o ponto, talvez, chave de todos esses textos, e principalmente esse do Coríntios, né? De uma vida daquele que é tocado pelo perdão de Cristo, que é alcançado pelo perdão de Cristo, não diz respeito a uma simples mudança de hábitos, né? Mas sim de uma restauração, uma transformação de vida. Né? Não é o que eu faço que define se eu sou filho de Deus, mas por me enxergar como filho de Deus, as minhas ações passam a ser diferentes. Que é o que Paulo vai trabalhar aqui ao longo do capítulo 5, nesse texto de 2 Coríntios. Né? Posso ler? Ou o senhor quer pontuar alguma Não, coisa aí? pode ler, pode ler. Até porque quanto mais próximo de Cristo, né, eu tenho esse costume também de falar isso nas mensagens. Quanto mais santo, mais humano, mais normal eu sou, né? Mais próximo daquilo que Deus criou no Éden, eu sou. Então, quanto mais perto de Deus, mais homem transformado também eu sou. Nas minhas formas de lidar, relacionar, traçar comportamentos e tudo mais, são comportamentos agora que estão à luz do Cristo em mim. Vai lá, pode ler. Sim. Não, é o que Paulo tá dizendo aqui a partir do versículo 14, mais ou menos, né? Aqui eu estou numa outra versão agora. Assim, de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Então, acho que é esse ponto de vista trabalhado de enxergar a vida, né, e operar durante, né, enquanto estamos aqui, nessa nova perspectiva, né? Então, muitas vezes, e talvez esse seja um dos nossos pontos mais importantes, assim, mais sérios, pelo fracasso, muitas vezes, das nossas evangelizações, porque a gente primeiro espera alguém mudar uma atitude para chamar ele de irmão, né? Quer dizer, a gente só crê se a outra pessoa crê primeiro, né? No ponto que, quando o Paulo está falando aqui, quem está transformado, né, quem está em Cristo, quem foi tocado pelo Espírito, não enxerga mais nada como alguém daqui, né?
Ou seja, quem está em Cristo, se a responsabilidade, né, como vai dizer o 18 aqui, por meio de Cristo nos encarregou de reconciliar outros com Ele, ou seja, quem tem que enxergar o outro como irmão primeiro é aqueles que já enxergaram o amor do Pai, né? Então, se a igreja parar de transformar pecadores, né, parar de enxergar, querer enxergar os irmãos nos pecadores, né, e passar a falar para os pecadores que eles são irmãos, que eles são irmãos, talvez a gente consiga ter essa mensagem de perdão um pouco mais efetiva e com um alcance melhor, né? Porque agora a gente não enxerga, como o senhor disse, quando a gente está perto, né? Quanto mais perto de Cristo, mais o nosso olhar tem que ser transformado como o dele. Então, se Jesus fosse, né, se o Filho, né, a gente fala Jesus por conta da didática, né, mas lá, falando da eternidade, é a pessoa do Filho, né? Se Deus olhasse para a gente como nós de fato somos, Cristo jamais teria vindo. Porque ele sempre ia enxergar só pecadores. Mas porque ele olhou para a gente e através do sacrifício de Cristo, né, que o Cordeiro é imolado já desde da eternidade, ele já nos enxergou como filhos, então Cristo pôde vir e cumprir isso para que a gente se achegasse a ele. Então, acho que a mensagem do perdão é essa, né? Uma vez perdoado, agora eu já não enxergo a condenação nos outros, eu enxergo o perdão que o Pai já forneceu para a gente. Exato. E a gente vai lá e vai falar sobre isso para eles. O poder do pecado, ele realmente existe, né? Ele faz com que a gente seja maldito. O poder do pecado faz com que eu tenha separação entre Deus. O poder do pecado é tudo isso, mas o poder da graça, ele restaura ao ponto de que ainda que eu continue sendo miserável, pecador, falho, eu me fiz justo pelo sangue de Cristo, né? Então é um processo muito interessante na vida daquele que aceita Jesus, que ele vai sendo trabalhado de glória em glória a imagem do Filho de Deus. Eu já citei outras vezes um texto que, na verdade, uma história do Capelete, quando ele vai almoçar lá com com aqueles que ele chama de filhos, né? Ele vai almoçar com esses caras num restaurante. E aí esse cara tá lá no restaurante junto com ele e era um assassino. Pegou Carandiru, ficou preso lá mais de 10 anos, matou, sei lá, 25 pessoas. Um cara, um assassino cruel demais. Algumas condenações dele nem vieram porque não tinham como provar. E ele estava no processo, estava se convertendo, né? Foi salvo, não foi, estava no processo, estava aprendendo. Tinha sido salvo, tinha se convertido, mas estava no processo de santificação, né? Estava abandonando as práticas. Entra numa churrascaria com a família, senta, tal, com eles lá. O gerente chega para eles e fala: olha, não quero que vocês fiquem aqui, vocês não são bem vistos aqui. Né? No meio tinha travesti, tinha esses assassinos, traficantes. Toda a comunidade ali em Santo André conhecia eles, ali do lado. E ele: olha, a gente tem dinheiro, a gente quer comer e a gente vai pagar, então fique em paz. Eu sou um cliente normal. E essa foi a resposta do Capelete. Quando ele sai, o gerente sai meio furioso, esse cara olha pro Capelete sentado na mesa e fala: Paulo, você quer que eu mate ele agora ou depois? Aí o Paulo olha para ele: não, rapaz, você não pode matar. Né? Oi? Ou vamos comer primeiro, depois. Vamos comer primeiro, depois eu mato. Depois eu mato. Ele falou: não, pô, gente boa, você não pode matar, cara, você é crente. Ele: é verdade, eu sou crente, não posso mais matar ninguém. Tipo, né? É difícil, cara, é difícil. Falando pro Diego, é difícil. O cara entra na nossa igreja, rouba fio, quebra tudo lá. A gente tem que pensar num jeito de colocar alarme, tal. Você quer pegar o cara na rua, quer esfolar o cara. E ao mesmo tempo você vira e fala: mas peraí, é meu irmão, cara. Se ele entrou na igreja e fez o que fez, talvez seja porque a nossa igreja não é relevante para ele como deveria ser. Porque senão ele ia falar: não vou roubar na minha casa. A casa é minha. Se a gente tiver, talvez se a gente tivesse fazendo vigília e orando por ele, ele ia entrar e não ia conseguir roubar. A gente não tava lá. Então, assim, é umas coisas que às vezes eu entro em crise também por causa disso. Se a graça ela vem para procurar pecadores a perdoar, por que às vezes a gente quer tratar o pecado em relação a nós e outros dentro do aspecto da lei?
A lei nunca vai conseguir suprir isso e a gente já estudou isso lá atrás. Mas a graça, né, faz o completo que a lei não conseguiu fazer. E há um comentário, eu nem vou ler o primeiro, porque a gente já está indo aí para quase 40 minutos do nosso primeiro tempo. Há um comentário, no segundo comentário, que ele vai dizer o seguinte: há alguns anos, quando fui diagnosticado com câncer, minha grande preocupação era que a cirurgia conseguisse retirar tudo. Realmente, eu não me interessava em uma cura apenas parcial. Impressionante esse comentário tão pessoal falando a respeito de uma enfermidade. Quando nós temos uma doença, nós não queremos uma meia cura, né? Nós queremos uma cura completa. Há um caso, por exemplo, nosso irmão Márcio, ele tem artrite reumatoide, ele toma remédios, ele tem os tratamentos, tem dia que ele fica muito mal, né? Hoje é um dia que ele está assim, porque tomou remédio ontem, são muitos remédios, mas todas as vezes que ele ora, ele coloca: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me curar, não preciso ficar também no remédio. Se o Senhor não me curar, tudo bem, mas se o Senhor quiser me curar, eu sei que o Senhor tem poder para isso. Por quê? Porque a gente não quer uma meia cura, a gente não quer um paliativo, nós queremos uma cura completa. Quando nós falamos que a graça de Deus, ele é a cura para nos trazer vida e justiça, vida eterna, né? Vida para sempre, vida com Ele, não é uma meia vida, né? Não é agora você é, É, depois você não é. Agora seus pecados estão perdoados, agora você está condenado. É isso que é, muitos irmãos às vezes não conseguem entender. Você foi curado disso, você não tem mais resquícios disso. Não vai voltar essa metástase em você daqui 5 anos, como os casos de muitos que têm talvez um tumor, de voltar e tá lá ainda porque ainda tem célula que não foi retirada. Não, a célula do pecado da sua vida, ela foi retirada pelo sangue do Cordeiro, que é eficaz, não é meia cura, é uma cura completa. Jesus tem poder para mudar a nossa história. Pode falar, Jacó. sim. Não, não, só estava concordando mesmo. E é bem por aí mesmo. A reincidência de erros, né? Ou a reincidência ao pecado, né? Não, 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 não diz respeito à ineficiência do perdão de Jesus, né? Do sacrifício de Jesus e do sangue de Jesus, né? Diz mais respeito à dureza do nosso coração mesmo, né? Diz respeito àquilo que o pecado desde sempre gerou no homem, que é e a gente tem falado bastante sobre isso, né, nos últimos estudos, que é a desconfiança do que Deus, de quem Deus é e do que Ele faz, né? Foi por não confiar naquilo que Deus tinha falado para ele que o homem quis buscar algo mais no jardim, né? E ouviu o conselho da serpente. E isso vem reverberando ao longo dos séculos, milênios, na natureza humana, né? O homem não confia no propósito, na vontade, no desígnio de Deus para si, para ele, né? Para a humanidade, e tem inventado, tem buscado coisas fora de Deus para tentar saciar essa desconfiança, né? Que nunca é saciada e por isso a iniquidade vai aumentando, porque quanto mais fome a humanidade vai tendo de Deus, né? Mais ele vai mordendo uns aos outros. E por isso que Deus resolve isso mandando o pão do céu, né? Mandando o pão da vida para se entregar para que todos possam ser saciados, né? Então, e isso tá disponível, isso está à disposição, né? Deus já forneceu o perdão a todos. Porque se a gente fica com essa dúvida, né, pastor? Se o meu, por isso que não tem a ver com o que eu faço, mas em quem eu me transformo, em quem eu sou. Porque se o que eu faço é capaz de anular o perdão de Cristo, então a minha ação é mais poderosa do que a morte dele, né? E não é. Então, como filho de Deus, né, a gente está nesse processo, como o senhor citou antes, né? A gente está no processo de santificação,
a plenitude disso, né, vai acontecer só no final. Acho que até tem um comentário que fala sobre isso aqui, né? Não sei se que vai, enquanto a gente está vivendo por aqui, né? É até Jesus poder nos apresentar ao Pai como seu para sempre. Né? Isso só vai acontecer quando a gente estiver diante dele lá na eternidade. Então, essa dúvida, né? Essa coisa de duvidar sobre o perdão de Deus tem que ser tirado do nosso coração, né? E isso alimenta o pecado em nós, né? Então, assim, as minhas ações, às vezes mesmo no erro, não é, eu erro não porque Deus não me perdoou, ou se eu errar, Deus não vai me perdoar, mas eu vejo esses erros e corro para Deus justamente porque eu sei que eu sou perdoado e eu não quero viver mais assim. Meus É erros que, dizem mais. Pode falar. não, é que eu acho que entra numa questão que muitos pensam a respeito disso. Tipo, ah, pera aí, então significa que eu vou continuar errando, então. Então o cara tá continuando errando e você tá querendo dizer que pode errar. Na verdade, quando a gente fala disso, do favor merecido de Deus, da graça e nos salvar, não é que é um passe para eu pecar e agora tem um passe livre É, para que eu continue pecando. Não é bem isso, não. É que eu entendi que eu sou falho, pecador, não poderia salvar-me a mim mesmo. Provavelmente eu vou errar novamente porque essa natureza pecaminosa continua em mim, mas isso não anula a graça que em mim está. Porque é. não é que é um passe livre para pecar, é um perdão que entrou na minha vida antes e continua no processo até a chegada Sim. dele. Né? Por quê? Porque sabe que eu sou filho da desobediência. Eu sou filho. É, e, Porque no comentário aqui na parte final, ele até vai falar isso. Eu vou deixar você concluir seu ponto. A maravilha é que tudo isso é que nossa desobediência está completamente coberta. Veja bem, a maravilha de tudo isso é que a nossa desobediência está completamente coberta pela obediência do Senhor Jesus. Somos desobedientes, mas essa desobediência está completamente coberta pela obediência do Senhor Jesus. Luizinho, seja bem-vindo. ô, Luizinho. É, não, o ponto é esse mesmo, né? Até mesmo porque foi um plano gerado na eternidade. Então, o alcance desse plano na minha vida, na sua vida, na vida de quem quer que seja, teve um ponto dentro da história, dentro do tempo aqui nesse mundo. Mas o plano de perdão e salvação ele foi gerado na eternidade. Então, não existe validade para isso. Então, se Deus, em seu coração, né, a Trindade, no seu conselho, resolveu perdoar o homem, está feito. Foi feito antes da gente chegar aqui, vai permanecer e vai permanecer até depois, até mesmo porque se não permanecesse, não teria como a gente ser salvo, né? E uma vez eu escutando uma pregação do pastor Jonas Madureira a respeito disso, uma pregação bastante extensa, assim, fala justamente sobre esse ponto do perdão. E ele falando sobre as pessoas questionarem justamente isso, né? Quando ele apresenta essa linha de pensamento, né? Essa doutrina sobre o perdão, e as pessoas falam justamente sobre a questão do passe livre, né? Mas pastor, então quer dizer que eu estou perdoado? E ele fala, sim. Então não importa o que eu fizer, né? Não importa o que eu faça, Deus já me perdoou, Ele já me perdoou antes, vai me perdoar depois, e tá tudo perdoado? Ele falou, sim. Então, se eu pensar aqui na pior coisa que eu posso fazer, assim, aqui, né, nessa vida, Deus vai me perdoar? Ele fala, sim. Ele fala, então, mas aí como é que eu lido com isso? Aí ele pergunta, a questão não é se você está perdoado ou não, porque isso já está resolvido. A questão é que, como filho de Deus, por que você quer fazer isso? Por que você quer voltar a ser uma pessoa que você não é mais? A questão do perdão não é como você se enxerga pelas lentes do pecado,
mas é como Deus te enxerga através do sangue de Cristo. Né? Que é o que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, aqui, como a gente leu. Né? Não tem mais a ver com o que eu me enxergo antes de Cristo, mas é quem eu sou daqui para frente. Então os meus afetos, meus desejos, as minhas vontades, elas vão se alinhando àquilo que a pessoa que Deus está formando em mim através de Cristo. Né? Então, não é assim, eu erro, Deus perdoa, eu erro, Deus perdoa. Não, é assim, eu estou todo errado, eu sou perdoado. Então, não é passe livre para eu continuar errado, mas é a base sólida para que eu viva como alguém que já foi alcançado por esse perdão. Então, minha vida transforma. Eu não enxergo mais a minha vida como alguém que não foi perdoado, mas eu passo a enxergar tudo que eu faço, a maneira como eu vivo, como alguém que está andando e caminhando pelo caminho do perdão, da graça, misericórdia e amor de Deus. Eu caminho como um filho de Deus, não como um perdido, um órfão, né, nesse mundo. E como filho de Deus, eu vou olhar para o meu pai, vou olhar para o meu irmão que veio aqui, né, o filho primogênito, aquele que ressuscitou primeiro, e eu falar, como é que ele andou? Como a gente faz em família, né? A gente olha para as nossas... Por isso que a Bíblia traz essa coisa de geração, né? Deus andou com Deus, gerou o filho de fulano, filho de ciclano, e vem trazendo essas coisas de gerações, que é justamente por quê? Porque na primeira ponta lá, está Deus. Né? E a semente de Deus, a semente que Deus prometeu que viria, está Jesus, né? Está o Cristo. E aí, quando eu olho para a minha genealogia, né, essa genealogia eterna, eu não vejo mais os meus erros, mas eu vejo uma maneira de andar sem ter que cometê-los ou desviando o máximo possível deles. Porque eu vou andar como Cristo andou, e isso vai me levar para o caminho de obediência, meu Pai. A visão é meio que essa, né? Por isso que o perdão está disponível para todos. E assim, o apóstolo Paulo ele vai tratar muito essa questão aí de quando a graça chega, sempre assim, se és que estás em Cristo, se és que estás em Cristo, se és. Essa avaliação do se és que estás em Cristo vai também trazer para nós uma avaliação de como a gente tem vivido, porque aquele que está em Cristo, ele vive às vezes um conflito ético, conflito cultural, conflito relacional. Vou dizer, como assim conflito? Conflito, porque se o padrão do mundo é de um jeito, você não é mais pertencente ao mundo, é filho de Deus, um peregrino sobre essa terra, algumas questões que fazem, você olha e fala, não, isso não condiz, para mim não dá, não consigo viver tranquilo com isso que está acontecendo aí, para mim é algo que pega, entendeu? Não dá, não faz parte de mim. Não vou usar pronome aqui indefinido para criança, porque isso Deus criou, homem e mulher. Homem e mulher os criou em Gênesis. Tá vendo como que o negócio é assim? E o conflito vai chegar de um jeito ou de outro, né? Nos cristãos, vai chegar, não tem como. Ele vai dizer a respeito do Augusto Topley, né? Que é um autor do Novo Cântico. Novo Cântico é cantado muito na igreja presbiteriana, e ele diz assim: rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Acho que você já cantou essa música na igreja, não cantou, não? É possível que sim. Faz tanto tempo que eu não... Minha cabeça tem 4 inários funcionando ao mesmo tempo. É possível que sim. Às vezes eu preciso ver não sei se isso é o refrão. Ele até fala qual que é, né? Ele não fala é o hino 136. Depois eu vou dar uma 136. Uma olhada. Há um comentário aqui, Davi, seja bem-vindo aí. Antes da aceitação da graça, eu pecava e ponto. Escravo do pecado. Hoje, na aceitação da graça, eu escolho pecar ou não. É uma bifurcação. Quero continuar pecando ou não? Misericórdia de Deus.
Oi, Drica, bom dia, seja bem-vindo. Antes você não tinha opção de não pecar, não, você só tinha opção de pecar, porque você É, era filho do pecado, não tinha outra forma. Hoje, com a graça, você é livre do pecado. Às vezes o pecado ganha, cara, às vezes a carne aqui tá aí, carne, como o pessoal me zoa, tá batendo forte aí. Tem dia que você vai dar uma derrapada, tem dia que você vai chutar o balde, tem dia que você vai e é, extravasar, tem dia que você vai brigar, tem dia que vão olhar e falar, mas esse é um comportamento de um cristão? De certa forma porque eu tô em processo, né? A tia Alice mandou um comentário para mim no privado quando eu falei assim, não se assuste um dia que eu errar, porque eu tô em processo. E ela escreveu assim, muito interessante, desculpe, é, desculpe a reforma, estamos em transtorno. É, ao é, invés de desculpe o transtorno, estamos em reforma ou em obras, ela desculpe a reforma e as obras, estamos em transtorno. É isso mesmo. a Existe. música A Casa do Marcos Almeida fala sobre isso, né? Estou em Fala obras, isso? né? Não, eu Estou falo, em não, obras. não estou em obras e essa morada um dia será a perfeição. E é isso mesmo. É. Mas eu gostei do comentário dela porque ela não falou que a gente está em obra, não. Falou que desculpe essas obras aí, porque a gente está em transtorno Ah, mesmo. é verdade. Dentro de nós o negócio tá. A perturbação, rapaz. Só convivendo com obras a gente sabe como é que é, né? Barulho, bagunça, tá tudo desarrumado. E esse exemplo é muito bom, porque quem convive com obra vai saber disso. Se chega numa obra, né, em processo, tá tudo fora do lugar. Fio pendurado, coisa quebrada, lama no terreno, mas tá tudo jogado. Mas o projeto tá lá. Sim. Aí, ó, falando de projeto, a Thaís acabou de entrar aqui, entrou um Ah, chegou arquiteta uma arquiteta aí. que pode falar sobre isso. Bom dia, Thaís. É, Tudo bom? bom Criançada. dia, Thaís. O projeto tá lá, né? O projeto tá lá. E, e às vezes, quem chega e não sabe, né, interpretar a planta, o projeto, ou não faz parte, né, do processo da obra, vai enxergar só a bagunça. Mas quem projetou sabe o resultado que vai ser alcançado. Tem adaptações, né? Muitas correções e tal, mas está lá. Principalmente quando tem uma maquete 3D, aí os meninos que gostam de fazer, né? Exato. Mas A assim, gente tem um vislumbre, então, né? mas assim Na como quem maquete. conhece entende que não, vai chegar, tá um transtorno, vai chegar, aquele que não conhece também acha assim, não, mas vai sair alguma coisa aqui? Mas vai dar, olha para aquilo, vai ter piscina, vai dar jardim aí, vai dar para encaixar Será isso que é aqui. coisa boa aí? É a Será? mesma coisa. Quem não conhece da graça, olha pro pecador e fala, esse aí? Esse É. aí? Conheço esse aí. Foi muito E uma legal coisa. ter meu tio aí com a gente essa semana, porque toda hora ele falava pra todo mundo, eu conheci esse cara. Ah, verdade. Mas, eu diminui, cara. Não fala muito, não, porque senão a galera vai saber que é verdade as coisas que eu falo aqui. E de É, fato, eu sei o miserável que eu sou. Ontem eu vindo pra cá, pra Cruzeiro, né, trocando uma ideia com a Paula, e aí a Paula falando umas coisas a respeito dela, e eu falo, não, não é assim, você é assado, e não sei o quê. E eu falei, esse negócio de autoimagem é difícil, as pessoas não se veem, né? Todo mundo vê, a gente não se vê. E eu ainda falei, eu sei que eu sou. Eu sei, cara. Eu sei que eu sou ruim, brigão, sou chato, sou cri-cri, sou sistemático, sou um cara que tem que fica falar pra sua mãe não incomodando. concordar aí. É pra Não, ela falar pra sabe, irmã eu sei. Nádia, pra ela, irmã Nádia, que ela manda um é Não, mesmo mas aqui embaixo e fica. a verdade é que eu sei quem eu sou. Talvez seja até por criação mesmo. Eu sou, ué. Falar que eu não sei, eu sou, mas Deus escolheu usar isso, e é por isso que Paulo vai dizer que tem esse tesouros em vaso de barro. É. A graça de Eu Deus é queria só, derramada em vasos de barro. uma coisa que me passou aqui, vendo o comentário, né, foi sua mãe, né, sobre a questão da bifurcação, de ser pecado, de ser. Olha lá, isso é verdade, ó, colocou o texto, confirmando certo aqui, ó, pastor. Tem um coração imenso.
O Paulo vai dizer, né, pastor, que enquanto o filho é criança, enquanto é um menino, ele não tem nenhuma diferença de um escravo, né? Não tem nenhuma diferença de um servo. E talvez seja por isso que a gente tem esses conflitos quando a gente se reconhece, né, como filho de Deus, mas se pega praticando coisas que não condiz com essa filiação, e talvez seja exatamente essa parte do processo. A gente está caminhando para a maturidade, né? A gente está se espelhando em Cristo e querendo chegar lá, né? O Espírito está conduzindo a gente, mas é isso, em muitas áreas da nossa vida, né? E durante esse processo, a gente ainda é imaturo, a gente ainda não que a gente volta a ser escravo do pecado, né? Que fique bem claro isso. A gente não, mas a gente acaba se assemelhando por conta da imaturidade. E o Espírito em nós é que vai fazer, dando esse crescimento. O Espírito, a vida, né, com a palavra. E quanto mais, como o senhor falou desde o início, né, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima da palavra de Deus, e mais vai conhecendo a vontade de Deus, é nesses passos que a gente vai chegando perto do Cristo. E do Cristo, não o Cristo Jesus histórico, mas a pessoa, né, que Cristo foi e que deseja que a gente seja, através da condução do Espírito, né? Porque o Espírito de Cristo habita em nós agora. E o Espírito, a palavra, né? A palavra é uma semente. Então, a gente está nesse processo de crescimento. E muitas vezes no processo de crescimento surgem umas folhas secas, surgem umas coisas que tem que ser cortadas mesmo, surgem uns fungos lá que precisa ser tratado. E a poda também existe, faz parte, né? A poda existe, faz parte. Existe a fortificação do terreno, né? A fortificação da planta toda. Então, como Jesus já falou, né? O pai é um agricultor, né? E a gente está aí. Eu lembrei agora daquele áudio que as árvores somos nós. Ficou, não sei, acho que eu não sei se é no início do Facebook ou era da época do Orkut ainda que tinha essa. E as árvores somos As árvores somos nós. E as árvores somos nós. Mas como o senhor citou o Jefinho, né? Como ele diz, ele escreve numa das artes dele, né? Confia no processo, né? A gente tem que confiar no processo. A desconfiança talvez seja aquilo que mais impede a gente de caminhar para esse crescimento. A gente tem que confiar no processo. Por isso que o entendimento sobre o perdão pleno dos pecados é necessário, né? Não tem mais condenação sobre a gente. A gente está no processo e o Espírito vai conduzir e vai tratar na medida que for necessário sempre. Boa. Gente, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui os nossos convites agora. Vamos lá falar dos convites. Domingo, hoje. Oi? Hoje. Não, tem bastante, né? Essa semana tá cheia. Pra não perder. Domingo, 19 horas, ainda hoje, nosso culto presencial na IBEM. Fica o convite para você participar. Você que está aí em Ubatuba, na Círculo Vizinhanças, apareça lá na IBEM. Terça-feira, a gente tem um culto infantil, às 18 horas, lá na igreja. Você aí quer participar, levar seus filhos, sobrinhos, netos, fica o nosso convite também a vocês. O culto infantil, nós voltamos aí com essas atividades, vai ter a apresentação das crianças, vai ter dança, música, brincadeira, vai ter palavra, principalmente, 18 horas. Né? Falo brincadeira, vai ter dinâmica, né? Vai ter as dinâmicas, vai ter um culto voltado para criançada no dia 12, às 18 horas. Quarta-feira a gente tem sala de oração às 19h30 pelo Instagram, ou melhor, pelo Google Meet agora. A gente mudou do Messenger para o Google Meet. Então, a gente tem 40 minutos ali de sala de oração às 19h30 e a partir das 20h30 lá na igreja tem adoração e oração aí com Jacó. Com essa semana vai ser às 7?
Com os adolescentes? Essa semana vai ser às 7, pastor. Até esqueci, eu Então estava esquecendo, porque eles combinaram. Tá em cima. É porque tá combinando um filme. Legal. Acredito que se der tudo certo, vai passar um filme, possivelmente Paulo o Apóstolo. Legal. Eu vou até confirmar com a Aline hoje, levar notebook só lá para poder passar. Não, os meninos estão organizando lá, estão agilizando. O Lucas acho que vai fazer essa. Ele tem um filme no computador dele lá, e eu acho que ele vai levar. Então, durante a semana a gente vai confirmar, né? Talvez hoje à noite eu confirme lá, vou conversar com a Aline, mas já deixa essa prévia aviso. A intenção é fazer às 19 com um filme lá, depois do bate-papo. Beleza. Então, quarta mudou o horário também nos adolescentes, vai ser simultâneo, tanto a sala de oração quanto o filme lá com os adolescentes e os jovens. O Jacó vai estar junto com a galera lá. Quinta-feira, 19, esse estudo vai ser presencial lá na igreja. Quinta-feira, 19 horas, a gente está lá na igreja com o nosso estudo. Paula, sexta-feira tem as mulheres, né? Que hora que é? E sexta-feira as mulheres às 19h30 horas. Não é 19 horas, 19h30. É uma semana cheia aí. Algumas atividades talvez você não consiga estar, outras eu não vou estar, porque a gente precisa também adequar um tempo para conhecer os irmãos, visitar, essas coisas a gente vai tratar tudo aí na nossa reunião. Coisas que a gente vai ter que alinhar para a gente também não ficar fazendo bastante coisa na instituição. E tem que ter essas coisas para todas as faixas etárias, mas a gente precisa de mais gente fazendo. Tanto é que eu já tenho pensado aí em irmãos para me substituir também nos homens, porque eu não posso ficar sempre lá, tem que andar. Tem que andar. Tem que andar, tem que fazer mais coisas. Então, não vou estar em todos, né? Querendo ou não, como diz o Harry, o famoso querendo ou não, tem mais gente que precisa da minha atenção. Como estamos em construção do varão perfeito? Varão perfeito. Isso aí é comentário do meu pai. Não deve ser da minha mãe. Foi Teleios, acho que fica mais bacana. Varão perfeito. Somos pecadores. Deveríamos ter olhar do amor uns aos outros. Mas só olho as falhas do meu irmão. Não tenho olhar de amor uns aos outros, mas eu consigo só pontuar as falhas do irmão. É isso mesmo. Impressionante. Obrigado pela participação do pessoal. Vamos orar então, que Deus use poderosamente a vida do Jacó. E eu queria deixar um aviso aqui na live, vou falar na quinta e o Jacó vai falar hoje à noite. No próximo domingo, sem ser nesse, no outro domingo, a gente quer levantar uma oferta missionária para o nosso culto de missões. Né? Missões nacionais é um tema que tem falado desde setembro. Nós não trabalhamos muito o tema na igreja, mas a Igreja Batista ela é caracterizada também por ações missionárias. Ela sempre foi atuante em missões. E nós vamos ter a presença do João Marcos, ele, sua esposa, família, vai estar conosco aí no domingo, lá na nossa igreja. Então, se prepare, levante uma oferta. Vamos levantar essa oferta missionária aí para essa família que está fazendo missões, usando a aula de inglês para evangelizar as crianças e fala do plano bíblico com o inglês. Usa o inglês para evangelizar. Mais alguma coisa, Jacó? Esqueci? Aqui. Não, o estudo, só o estudo de quinta que tem a parte infantil também, né? Então, algum adulto, algum pai quiser tá participando, ou não, se não puder estar participando, mas quiser levar os filhos para estar lá também no estudo infantil na quinta também, é às 19 também, né? 19. Tudo é junto. Tem bastante criança lá e estão interagindo bastante. Vai ser legal, elas gostam, elas machucam lá, elas correm no quintal, caem. Sempre, todo domingo tem uma polada. Mas estão ficando boa de Bíblia, Estão ficando boa de Bíblia. Carol, tá? Legal, né? Você sabe, eu tava falando com o Harry ontem por telefone, eu falei, cara, eu tava conversando com a filha do Raoni, a Rebeca, menorzinha, depois tem a Tainá que é um pouquinho menor, mas a Rebeca troca uma ideia, né? E aí eu tava sentado no escritório lá, ela olhou assim pra mim, ficou parada olhando, tava eu e o Diego, ela ficou olhando de novo, e aí ela ficou olhando pra minha cara, e eu falei, o que foi, Rebeca? Ela, você que é o pastor? Eu falei, pastor da onde?
Aí ela falou assim, da igreja da Helena? Aí eu falei, sou? Eu achei muito legal essa fala da igreja da Helena. Não falou da igreja do Jacó, da igreja da Tami, da igreja da Carol, da Paula, não, a igreja da Helena. Eu falei, é isso aí mesmo, cara. A igreja da criançada. A igreja para todo mundo, a igreja do irmão Milton, da irmã Anitta, a igreja da irmã Aurora, a igreja do Rafa, da Jéssica. E é legal ver as crianças olhando e falando a igreja da Helena. Sim, é. É a igreja, isso aí mesmo. Que legal, que bom que a gente tá conseguindo. Se é o lugar do. Oi? E se é o lugar do meu amigo, pode ser meu também, isso que é o que mais. Exato. E aí, se ela falasse, a igreja do meu pai, ela não se sente igreja, não se sente parte. Se ela fala a igreja da Helena, é minha igreja. Faz parte dela também, Da hora, né, cara? São coisas pequenas assim que dão uma motivada na gente. Fala, poxa, é isso aí, tô no caminho certo. Muita gente pode achar que eu tô errando, mas eu acho que eu tô no caminho certo. Tá sim. Tá assim, você tá em Jesus, não tem como. A gente tropeça, mas o caminho tá certo. Boa. Tem pedra no caminho, né? Mas o caminho tá sempre certo. Faz parte. Vamos lá. Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã de estudo. Obrigado a Deus pela vida dos seus filhos que acompanharam, que vão assistir, que vão estar conosco no presencial. Usa, Deus, a vida do Jacó, de todos aqueles que ministram de forma poderosa nessa noite. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, mano. Deus abençoe. Um abraço a todo mundo aí. Um abraço pra todo mundo, cara.